Até quando eu cheguei em São Paulo, isso em 98, eu lembro que tinha muito cachorro morto na Marginal. Atropelado. Toda hora era um. Às vezes eu ia pra minha casa, via 2, 3. E praticamente sumiu isso. Não tem mais. Cara, impressionante, né? A gente não vê tanto mais animal atropelado como se via há 20 anos atrás. Isso é a responsabilidade que as pessoas estão tendo e tal. Você acha que isso se deve ao trabalho a importância da castração dos animais? Sim. Sim. Você acha que é isso? Praticamente certeza, tá? Que é isso. Você ter o controle da quantidade de animais de rua, né? Uhum. Então, os animais de rua têm muito mais chance de serem atropelados. Claro, alguns vão ter habilidade e não vão ter o azar também ali, mas quanto mais cachorro, mais atropelamento você tem. E você tem em vários lugares uma diminuição grande. Não, São Paulo, impressionante. Sim. Sumiu os gatos da Marginal. É difícil não ver mais. Muito difícil. Né? Muito difícil. Antigamente você via toda hora. Não, pra caramba. E outra coisa que eu quero saber se ainda existe carrocinha ainda? Que na minha época eu lembro que você passava os caras com os laços. Com laço. Não existe do jeito que era, não existe, né? Tá. Normalmente, então assim, vai depender do município, mas normalmente a gente vê muito mais uma coisa assim, quando tem um animal que tá ou doente, ou tá incomodando, atacando, Causando. alguma coisa assim, é que se pega. E parte disso, às vezes, é por não ter condição de alojar esse cachorro. Perfeito. Então, por exemplo, você tem... Antes, ficava um tempinho já... eles já eram sacrificados. Eu lembro que eu ficava triste, que me falavam que eles viravam sabão. Puta, eu ficava numa tristeza, eu não tomava banho com sabão, porque eu achava que era Mas eles sacrificavam, sacrificavam, né? Então, e sacrificam em muitos lugares ainda, sacrificam, né? Então agora, se virava sabão... Com a banha, com a gordura. É lenda. É porque... Mas a possibilidade existiria. Já conheço, como é que a gente mas conhece o eu acho que bichinho? não. Ela quer fazer xixi. Eu já sei, já. Leva ela lá fora. Deixa Vou dar pra avó que a avó leva. Ela vai fazer xixi, ela pede, ó. Eu já sei. Vai lá, bota ela no quintal ali que ela vai meter um xixi. Beleza, que beleza. Ela já dá o... Olha aí, também... A gente aprende os sinais, né? Sim. Eu também queria saber a tua opinião sobre essa... Acho que não sei se tá valendo ainda ou já tá valendo. Essa lei de não poder vender mais cachorrinho em pet shop. Então, ela tá prestes, né? Prestes. É isso, acho que ela tá prestes. E é uma lei, se eu não me engano, municipal. Municipal ou estadual, né? Então não é válido para os outros lugares. Tá. E aí você não pode vender em pet shops. Isso. E também não vai poder vender tipo no Mercado Livre ou na OLX e tudo mais. Também não vai poder ter mais comércio de animal? Você tem que ir até o criador. Vai ter um cadastro, isso. De Essa canil. que seria a ideia. Entendi. Você ter um cadastro e aí os... Eu quero comprar tal raça. Eu pesquiso ali, o canil é em tal lugar. Eu vou ter que ir até o canil para comprar determinada raça. E aí, por exemplo, pode ser fiscalizado se você está dentro dos conformes e lá. E aí tem ali... Tem regras para você ser criador, né? Mas isso não vai dar problema, por exemplo... fico pensando no outro lado também. O comércio ilegal... Que não vai ter contrabando. Essa é a grande discussão porque vai ter. Porque você tem um cachorro na sua casa, vai ter cria? Vai ter. Porra, bicho. Como é que você faz? Eu quero comprar um cachorro de raça. Não vende mais. Você vai achar alguém que tá por forex. Claro, lógico, claro. Óbvio. Essa é a grande discussão, né? Porque assim, uma coisa é a intenção
de algumas leis ou coisas que a gente faz, e outra coisa é o que causa, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para extrapolar o que acontece, o que vai acontecer. Mas eu simpatizo ali com a ideia de que a gente tem que ver os exemplos que funcionaram para o que a gente quer. Não adianta a gente só fazer uma lei que acha que vai dar certo, se a gente pode pegar exemplos de outros países, de outros lugares e tentar entender, diante daquelas circunstâncias, como que a população do país se comporta. Eu acompanho bastante dessas coisas, mas o comportamento humano junto com tudo isso é muito complexo. Mas você tem situações hoje, por exemplo, na Inglaterra, de doenças que não existiam antes, de estar trazendo cachorros para serem adotados. Por exemplo, falta cachorros para adoção, por exemplo, na Inglaterra. Perfeito. Então eles vêm de outros lugares e que está trazendo doenças juntas que não tinham... parvovirose, sinomose, várias doenças que não tinham naquela comunidade. Então, assim, às vezes as coisas são realmente complexas para serem analisadas, mas eu não tenho dúvida que o projeto da lei é para trazer uma ordem, agora se vai acontecer do jeito que deveria. Porque hoje em dia para você comprar um cachorro em São Paulo, por exemplo, vou falar para São Paulo, que é a cidade que a gente está sediado aqui. O cachorro tem que estar castrado, chipado, vacinado, né? Tem umas regras assim, né? O cachorro já tem que ser castrado. Então na loja, né? O que se tem hoje, né? Então você tem algumas exigências mesmo, mas o que às vezes acontece você se compromete a castrar, você tem algumas variáveis que estão complicando essas regras. Tá. Por exemplo, a displasia coxofemoral de cachorros que vão crescer bastante. Então, está se recomendando castrar depois de 1 ano e meio, 2 anos e tal. Então tem uma discussão da castração super precoce. Então sim, teve essa lei, mas tem essa discussão. E tem ONGs e tal que às vezes pega o cachorro e você se compromete em fazer tudo certinho, em castrar e tudo mais. Então a castração está em estudo ainda, essa coisa da castração precoce é um debate? Da idade, é um debate enorme, é um debate que dá arrepio. Por quê? Porque é o seguinte, é a principal arma que as pessoas, quem protege os cachorros, quem não quer ver o sofrimento nas ruas e tudo mais, é a principal arma que eles têm. Castração. E agora o que está acontecendo? Está tendo alguns estudos de boa qualidade mostrando alguns malefícios. Enquanto que antes era um ou outro estudo que se falava dos benefícios. Então o que está acontecendo? A principal arma deles está perdendo poder. E aí, uma das minhas preocupações é justamente, será que vai ficar mais difícil da gente controlar a natalidade? Se a gente não controla a natalidade, o abandono, né, o sofrimento. Então eu acho que a gente está diante de um problema sério, né? Esse é um problema sério e que a gente, na minha opinião, deveria ser mais eu não acho que tem que esconder as coisas dos malefícios que a castração eventualmente pode ter, mas quais são as alternativas, como que a gente lida com isso, né? Como que o Conselho Regional de Medicina Veterinária, Federal, como que os veterinários, né? Eu acho que está faltando essa discussão. Eu acho, então tem que discutir mais sobre a castração. Eu lembro que a migalha, ela não foi castrada, né? A minha cadela não foi castrada. Eu lembro que não podia, acho que, ter 2 cios sem cruzar, uma coisa assim que poderia dar um problema. A gente tentou cruzar, mas acabou não dando certo. E ela acabou tendo uma hemorragia no útero e teve que tirar o útero. Então acabou rolando uma castração meio que compulsória. Sim. Então, assim,
Então, eu queria ter um filhotinho dela, mas não rolou. Não deu jeito. Até arrumei o namorado dela, o Moisés, que é um fofo, mas não deu. Ela deve ter tido o que a gente chama de piometra, que é uma infecção no útero, que é relativamente comum acontecer e normalmente acontece 2 meses depois do cio. Você lembra quando que foi? Não, ela teve uns 3, 4 cios, porque a gente tentou cruzar. Não, sim, mas aí dá o cio. Aí depois passa. De 2 meses. E eu tô só chamando a atenção, porque as cadelas que não são castradas, esse é um período em que tem uma maior probabilidade de você ter a piometra. E aí começou a dar essa infecção no útero, normalmente é cirurgia rápido, porque senão você perde o bichinho. Ela ficou bem mal, aí foi descobrir que ela, eu não sei se esse é o nome da palavra, ela teve tipo uma hemorragia, né? Eu não sei o que é. Eu chuto com 90% de certeza de que veio uma piometra, piometra é muito, muito comum. É muito comum em fêmeas não castradas.